o seu podcast Conversa Franca com Arlindo Luiz. Oferecimento Terra e Técnica Engenharia. A Terra e Técnica Engenharia é referência no setor da construção civil, tendo o reconhecimento de ser a melhor opção por clientes, colaboradores, comunidade, fornecedores e investidores, devido à qualidade dos produtos, serviços e relacionamento. Somos uma marca que representa compromisso, qualidade e confiança. Terra e Técnica Engenharia. Olá, gente, estamos chegando com mais um programa Conversa Franca com Arlindo Luiz, oferecimento de Terra e Técnica Engenharia, construindo sonhos. Nós estamos aqui no gabinete do vereador Manuel Douglas, popularmente conhecido como Preto dos Cabanas. Cabanas é o maior bairro de Mariana, pode-se dizer uma cidade. E o Preto vai falar um pouquinho da sua vida, da sua trajetória política, dos seus perrengues, porque quem vive na vida política passa perrengues, né? Frustrações, alegrias, conquistas. E a gente vai falar um pouquinho nessa 1 hora de bate-papo aqui hoje com o Preto. Preto, tudo bem? Tudo bem, Arlindo. Obrigado aí por abrir esse espaço aí pra gente falar um pouquinho aí da nossa trajetória, da nossa história e dos nossos planos futuros. Com certeza. Preto, obrigado por abrir aqui o seu gabinete para receber a rádio Sou Estrada Real e o site Sou Estrada Real. Um canal de informação, entretenimento e bate-papo. Por que Preto dos Cabanas? Como surgiu o Preto dos Cabanas aqui nesse bairro que era um bairro pequenininho, se transformou em esse gigante que é hoje? Vamos do início, né? Primeiro o Preto, Sim. né? O Preto partiu da mamãe, né? Que era meu preto, e aí pegou o apelido Preto. Então é um apelido carinhoso de família. Eu moro aqui no bairro Cabanas há mais de 20 anos. Inicialmente eu era conhecido, era o Preto do Mercado, né? Sim. A gente tinha um mercado e inclusive foi o meu primeiro nome de campanha no ano de 2020. Foi o ano, primeira vez que eu vim candidato, primeira vez que eu fui filiado no partido político. Eu era totalmente fora da política, eu nunca tinha sido nem filiado a um partido político. Depois que entrei, que eu tive... Em 2020 você teve a sua primeira eleição, é isso? Minha primeira eleição. Tive a felicidade na minha primeira eleição de conseguir a eleição aqui, né, com quase 90% dos votos aqui no bairro Cabanas. Uhum. E aí foi por isso, né, porque eu era o Preto do Mercado, que era o meu nome de trabalho aqui, conhecido por causa do meu trabalho no mercado. Certo. A partir do momento que eu vira um representante da comunidade, aí atingiu mais amplo. Aí falou assim, o Preto era do Cabanas, é o vereador Preto do Cabanas. Mas o Preto não é natural do Cabanas, o Preto é natural de onde? Eu sou nascido em Sete Lagoas, né? Uhum. Nasci em Sete Lagoas, mas praticamente nem conheço a cidade. Eu fui lá praticamente na época, quando eu nasci, minha mãe foi para passar uma temporada na casa de um tio, e acabou que eu nasci lá, mas minha mãe nem morava lá. Então, assim, é uma cidade assim, que é minha cidade natal, conheço a cidade assim, mas não é a cidade que eu morei lá. Certo. De lá veio para Mariana? Não, eu tenho 20 anos que eu estou em Mariana. Eu cheguei a morar no norte de Minas, em Montes Claros, Janaúba, passei por Coronel Fabriciano, passei por Ponte Nova e depois eu vim para Mariana. Então tá bem rodado, hein? Conheço muito. Então quando você veio para Mariana, o bairro Cabanas assim, já estava bem estruturado, mas ainda era pequeno, né? Aumentou e desses muito. 20 anos para cá, virou um gigante. Explodiu, né, diante dessa crescente aí da mineração, dessas empresas, Renova, pós-barragem também teve um crescimento bem desordenado. Sim. Então, assim, população flutuante hoje muito alta. Então, esse crescimento realmente nos últimos anos ele foi bem mais acelerado do que o período que eu cheguei aqui. Perfeito. Então, o Preto, em 2020, teve a sua primeira eleição, 90% dos votos aqui no Cabanas. E quantos votos você angariou nessa primeira eleição? Primeira eleição, 487 votos pelo Partido Verde, e nessa segunda eu tive 652. Bastante voto. Bastante, assim. Ainda é aquém ainda, né? Por uma população que hoje, vamos colocar mais de 20 mil habitantes só aqui no bairro. Eu falo assim, se for olhar no contexto, né, tem gente que às vezes fala assim, deveria ter mais, você fez um trabalho, muitas pessoas elogiavam o nosso trabalho,
Mas eu fiz uma análise, Arlindo, diante do contexto político, quando você pega no ano 2020, quando eu filio a primeira vez que eu venho como candidato para conseguir uma primeira eleição contra nomes que já tinham história, o próprio Perdigão, que na época teve 3 votos a menos que eu, ele já tinha sido presidente de Câmara, muito conhecido na cidade, várias vezes vereador, então assim, já é um feito muito grande eu superar pessoas com história na política já de primeira. E quando você olha na segunda eleição, quando a gente fala a quem, quando você fala em população e números, a gente pode analisar que é a quem, mas quando você pega um contexto, que a gente fez um primeiro mandato, 4 prefeitos, uma alternância muito grande, nós entramos no primeiro momento com uma oposição que a gente tinha sido eleito em um grupo, e acabou que na época que era com Celso Cota, o Celso não entrou. Sim. Então a gente automaticamente ficou no grupo de oposição naquela época. Então assim, depois teve as alternâncias, aquela dificuldade, muda uma coisa, faz outra. Então assim, sempre quebrando a continuidade do serviço. Então a gente teve uma dificuldade de gestão nesses 4 anos, passando por 4 prefeitos. E ainda tem uma realidade ainda, que aí eu falo no final, que isso pode impactar, que eu falo que é onde que eu faço a análise, é o seguinte. Quando o Celso não entrou, a gente era oposição ao grupo hoje, que é o grupo que eu estou, que é o grupo, né, que o Juliano foi prefeito interino na época. Correto. E a gente veio dialogando, eu nunca tive nada pessoal contra o Juliano. Nós tínhamos embates políticos, de discordar de algo, só que na Câmara, lá nos bastidores, a gente se cumprimentava, a gente conversava, mas como eu fui eleito, apesar que eu entendo que a partir do momento que eu fui eleito ali, por mais que seja num grupo com Celso Cota, eu entendo que eu poderia sim contribuir com o Juliano ou com qualquer outro prefeito, que eu sempre falei isso na Câmara, independente de quem estiver lá, se quiser a minha contribuição, eu vou estar. Que é muito mais fácil a gente ajudar, como se diz, ajudar a construir do que desconstruir. Seria a política, a disputa política passou. Isso. Depois do momento que você toma posse, é trabalho. Independente de quem esteja no governo, no executivo ou no legislativo, é união. Sim. Em prol de uma população, seria isso. Sim. Mas nós vamos falar disso aí no finalzinho do programa, mas eu quero falar outra coisa com você, vereador. Você percebe um descontentamento da população na questão de votos, tanto da juventude como dessa meia classe dos 40 para lá? Porque tivemos muitos votos nulos, brancos, muita gente deixou de votar. Perceba-se isso, um descontentamento? Vamos falar propriamente aqui da nossa cidade. O descontentamento, eu falo assim, não podemos falar da nossa cidade, mas o descontentamento político é uma coisa recorrente, no país inteiro, né? Em todo lugar as pessoas são bem descontentes com o sistema político brasileiro. O vereador já parou para fazer uma avaliação sobre isso aí? O porquê desse descontentamento? É porque, na verdade, eu já parei assim, eu penso muito sobre isso. Sim. As pessoas, muitas vezes, criminalizam a política. E muitas das vezes não é a política, é o sistema. E aí as pessoas acabam generalizando, olha, política é prática errada, política é dessa forma. E não é bem assim, o sistema às vezes ele põe em dificuldade até os próprios políticos de trabalhar. Então assim, eu acho que é um erro da população, era um erro meu antes de entrar na política, por quê? Porque eu também, antes de entrar, eu não queria entrar. Porque o senhor fazia essa própria avaliação. Essa própria avaliação. Eu não quero mexer com política só tem coisa errada, eu não preciso disso. Então é a visão da população que está fora. Eu falo que eu estive dos dois lados, né? Eu nunca estive dentro da política até o ano de 2020. Então, assim, e aí depois a gente percebe que é um pouco do erro, porque a política ela movimenta tudo. E depende da gente fazer, porque a política no papel ela é muito bonita. As práticas políticas que podem ser contestadas. Em qualquer meio vai ter pessoas com boas, como se diz, boas intenções e com más intenções. E às vezes é muito mais fácil as pessoas avaliar por más intenções. Mas quando o senhor fala nisso aí, é até reflexível. Porque no Brasil, eu acho no mundo inteiro, eu acho que é só o político que leva o nome de ladrão, de bandido, que rouba. Mas a corrupção ele está no futebol, está na polícia, está todos os lugares, em todos os setores. A gente vê isso até, a política sendo fomentada até dentro da igreja. E existe meios ilícitos, né? E por que só o político que ganha o rótulo? É até reflexivo para a gente quando a gente fala sobre isso aí.
né? Eu acho que não deveria ser, Eu acho que é pro sistema mesmo, pelo né? político depender do voto. E tá mais na mídia, né? Tá mais na mídia, é o representante, fala assim, olha, é o representante da população. Então, quando você é mais visto como representante, você vira mais alvo. E outra coisa, o político, ele depende do voto. Outras instituições não dependem do voto. O político tá no chão de fábrica, então, muitas das vezes, a pessoa sente mais no direito de cobrar do político porque eu votei nele. Verdade. Então, assim, eu acho que é mais nesse sentido que o político ele é mais cobrado, mesmo porque nós somos cobrados por todas as ações da população. Tudo que você está falando aí, igreja, polícia, tudo isso passa pela política. Com certeza. Então nós estamos como representante de todas essas classes, até por isso que o político, se tem problema em qualquer uma dessas classes, ainda consegue às vezes afetar o político. Então o político ele passa a ser o maior alvo, sim. É uma vitrine, né? É uma vitrine. Nós estamos conversando com o Manuel Douglas, vereador, já no seu segundo mandato, faz um trabalho brilhante dentro da comunidade do bairro Cabanas, não só Cabana, quanto outros bairros da cidade também. O seu reduto principal é aqui no Cabanas, né, Preto? Sim. Mas você ganhou voto em quase todo o município mariano. Todo o município mariano, a gente teve votação, que seja poucos votos, mas nós tivemos pessoas que reconheceram o nosso trabalho. Nós estamos fazendo um trabalho também de pulverizar mais ainda. Sim. É um alcance, porque, como eu falei, no primeiro mandato, foi difícil alcançar. O Mariana tem uma dimensão muito grande. Sim. Então foi difícil se expandir. Até a prefeitura, muitas vezes, tem dificuldade de alcançar o serviço em todo o município mariano. Todo o sistema da cidade. E da mesma forma, nós também tivemos e estamos criando estratégia para alcançar cada vez mais esses espaços com mais dificuldade de acessar. Eu volto em instantes desse bate-papo com o Manuel Douglas. A gente vai falar um pouquinho, a gente vai ele entrou um pouquinho na seara da política, do primeiro mandato, onde ele fazia ali um trabalho de oposição ao atual prefeito. Hoje a gente vai falar sobre isso aqui ainda no programa. Um oferecimento de TR Técnica Engenharia, construindo sonhos. Nós falamos e voltamos em instantes com o vereador Manuel Douglas. A Rádio Sou Estrada Real está em todo lugar. Ouça pela Rádiosnet ou no site www.souestradareal.com.br ou em radiosouestradareal.minharadio.fm. E claro, nas redes sociais. É só procurar por Sou Estrada Real. Aqui você fica bem informado, com conteúdo de qualidade o tempo todo. Rádio Sou Estrada Real. A sua companhia em todas as plataformas. Oferecimento: Drogaria Nossa Senhora das Graças e TR Técnica Engenharia. Construindo sonhos. Alô? Alô, Sebastião? Alô? Fiz um Pix errado aí pra sua conta. Confere aí no seu banco. Tem como devolver? Tem sim, ué. Se o dinheiro não é meu, devolvo sim, ué. Que dinheiro é esse que você vai devolver, Tião? O rapaz fez um Pix errado pra mim, senhor. Rapaz, faz isso não, isso é golpe. Olha só, rapaz, quase que eu caio nessa. Ele me ligando aqui, ó. Ô, filha da... Cuidado com golpes. Fique atento. Polícia Militar de Minas Gerais. Precisou? 190. A Terra e Técnica Engenharia é referência no setor da construção civil, tendo o reconhecimento de ser a melhor opção por clientes, colaboradores, comunidade, fornecedores e investidores, devido à qualidade dos produtos, serviços e relacionamento. Somos uma marca que representa compromisso, qualidade e confiança. Terra e Técnica Engenharia. Há mais de 20 anos em Mariana, a Drogaria Nossa Senhora das Graças é sinônimo de confiança e qualidade. Aqui, sua melhor compra começa com preços justos. Até 6 vezes no cartão, sem juros, e a entrega é em domicílio. Venha nos visitar. Rua Diamantina, 521, bairro Cabanas. Ou ligue 31 3558 5700. Ou chame no tele WhatsApp 31 99743 9229. Drogaria Nossa Senhora das Graças. A sua melhor compra começa aqui. Amigo, como que eu faço pra chegar na 15? Ah, você quer chegar na 15? Pô, é fácil. Você manja aquela padaria? Como é que é o nome, rapaz? Perto da loja do filho da... Como é que chama aquela loja lá, rapaz? Bom, você pega aquele muro verde em frente ao mercado que fica perto daquele negócio que vende foto ali Não, pera aí, fica mais fácil. Você pega aquela farmácia do coisinho, droga... Pô, droga, esqueci o nome da farmácia, rapaz. Fala o seguinte, você chega até a Rua do Comércio, você segue mais uma e já é a 15.
Se sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo consumidor, anuncie no rádio. O rádio informa, diverte e vende sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio vende mais. Anuncie no rádio. Estamos apresentando Conversa Franca com Arlindo Luiz. Pessoal, estamos de volta com mais um bloco, conversando aqui com o Manuel Douglas, aqui no nosso podcast. Nós vamos voltar a uma pergunta que a gente falou no primeiro bloco, questão do crescimento político do vereador Preto. De 487 votos, pulou para 600 e alguns votos, 652, mais ou menos 40% de crescimento, né, de um mandato para o outro. Ao que se deve esse crescimento? Sua bandeira de trabalho, a sua bandeira de trabalho que você preza e luta por ela, vereador, lhe ajudou nesse crescimento? Eu vou te dizer que foi um mandato de muito aprendizado, onde passou, como eu falei, 4 prefeitos, então teve pautas que houve sim um crescimento, que a gente atuamos em várias pautas e algumas outras nem tanto. Isso é natural na política, até se definir, né, você criar uma casca, uma experiência, para você adequar nesse período aí a forma de se trabalhar para você alcançar o maior resultado, né? Muitas pessoas esperavam até mais votação. Sim. Mas eu até falo com as pessoas... Mas não é só do vereador não, acho que de todos os vereadores... Todos falam a mesma coisa. Falam a mesma coisa. Não só de você, eu acho que eles também esperavam ter uma votação mais expressiva e não aconteceu. Isso. Mas o senhor foi surpresa. Uhum. Até surpresa para muitos vereadores que não acreditavam na sua reeleição. Isso. Até pelo cenário, né? Sim. Quando a gente iniciou lá em 2020, que nem conhecia direito o Celso, mas na época eu vim no Partido Verde, e o Careca, à época que era o nosso presidente, saudoso Careca. Ele tinha um alinhamento com o Celso e nós caminhamos junto com o partido. E fomos com o Celso. O Celso foi eleito, mas não assumiu. Aí quando a gente entrou, né, entramos no grupo de oposição naquela época. Que é o atual prefeito hoje. Que naquele momento era oposição 2020 para 21, 21 do próprio Juliano. Do próprio Juliano. Mas eu não tinha aquela questão assim de olhar, era um trabalho que eu fiz muito pautado na fiscalização, né? Uhum. E eu acho que inclusive trouxe grandes frutos na forma de conduzir nos dias de hoje. Eu acho que isso impactou positivamente. Claro. As coisas, às vezes, coisas que andavam um pouco mais soltas. Eu nem posso dizer que às vezes de má intenção ou que seja de prefeitos que se passaram, porque quando as coisas estão soltas, eu falo assim que é muito difícil para qualquer prefeito. Uhum. Às vezes até ter ciência de tudo que acontece na gestão pública. Então por isso que a importância da fiscalização tanto interna das secretarias quanto dos vereadores. E foi dessa forma que a gente conduziu o início dos trabalhos. Fomos adaptando, de entender a importância também de se fiscalizar e construindo isso. Teve essa alternância quando entrou o Ronaldo Bento, a gente já foi... Quando o senhor fala de fiscalização, até o Ronaldo Bento foi um dos vereadores que elogiou o seu retorno à Câmara Municipal com a expressividade de voto. Isso. O Ronaldo fez até uma consideração que ele achou até que, no dia que a gente conversando, ele achou que eu teria dificuldade, como realmente a gente teve dificuldade nessa reeleição por causa da conjuntura política. Uhum. A federação entendeu na conjuntura, no diálogo, de fechar com o grupo do Juliano. Então, vamos falar da federação, só para a gente entender o que é a federação. Existia o grupo do Celso Cota, isso, que estava ali lutando para retornar ao governo, que demorou aí 3 anos, 2 anos e pouco, né, após a sua cassação, ser barrado naquele momento da sua eleição. E o Preto era, naquele momento ali, um defensor do grupo do Celso, até porque nós fomos eleitos junto ao fiscalizava com mais veemência, com mais força, com mais restrição, e entrou até com um pedido de CPI. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa história, de como chegou a esse momento, a essa conjuntura toda, até a federação, até você também se destituir da federação, sair daquele grupo e vir para o grupo do Juliano. Inicialmente a gente entra na política, como eu falei, entra em 2021, a principal obrigação do vereador é fiscalizar. Sim. Então a gente chega com aquele gás, fala assim, querendo resolver, parece que a gente quer resolver mudar o planeta, né? Fala que a visão de quem chega na política é isso. E depois a gente vê que não é simples assim, o sistema,
às vezes ele te causa as dificuldades para exercer o seu trabalho e tal. Não deixando de exercer em nenhum momento, inclusive nos dias de hoje. A gente continua fiscalizando, só que de uma forma mais madura, de buscar solução, de chegar ao prefeito, de levar, olha, isso aqui nós precisamos ajustar. E muitas vezes tem coisas que às vezes o prefeito, eu falo até na maioria das vezes, claro, o prefeito está nem sabendo. Usando mais o bom senso, né? O bom senso e de construir o diálogo e tal. E sempre foi assim. Eu só tive, no início do mandato, às vezes até assim, por causa do ímpeto mesmo, até da falta do diálogo. Porque eu cheguei em alguns momentos querer diálogo com algumas pessoas e às vezes teve aquela questão de grupo político, eu acho que não deveria ser dessa forma, de um querer, às vezes, limitar um ao outro. Sim. Não estou falando nem da própria pessoa, Juliano, mas às vezes de pessoas que estavam na gestão falam assim, esse cara é contrário, nós não temos que responder nada para ele. Mais ou menos nessa situação. Na seara política isso aí é quase que normal, né? Isso, e acaba quando você é rival, você quer... Isso, aí acabou que houve essa divergência, que é o papel de oposição e o papel de situação, é para isso que existe a democracia. Sim. A oposição tem que fazer o trabalho dela, é importante a oposição, e a situação tem que fazer o trabalho dela. Então hoje eu sei muito bem qual que é o trabalho de oposição, que eu trabalho de situação e sei que os dois são muito importantes, né, para a democracia. Para a democracia. Isso. Para a construção, né? Isso. Só que aí, com o tempo, a gente vai amadurecendo, sabendo que a gente pode fazer esse trabalho de fiscalização normal e também construir, foi isso que a federação, que eu falo que a federação são os partidos PV, PT e PCdoB, que se uniram, né, de forma vertical do governo federal, constituiu a federação. E aqui nós caminhamos junto. Foi uma discussão de 3 partidos, inclusive a federação estava com Celso Cota quando ele retornou em 2023, no final de 2023, nós caminhamos junto, que foi dessa forma, que a gente sempre esteve do lado contrário ao grupo Juliano, até inclusive quando o Celso voltou a gente esteve com o grupo, até por causa daquela composição inicial. Como eu falei, eu nunca tive problema pessoalmente com o Juliano, tinha as divergências políticas de grupo, pessoal a gente conversava e tudo mais. Só que aí a gente, né, eu até percebi também um amadurecimento até do próprio Juliano, quando ele nos procurou e citou essa questão de querer construir para frente. Com certeza. De entender que eu tinha feito o meu papel de oposição, foi a fala dele, inclusive, nas reuniões, olha, você fez o seu papel de oposição, é isso mesmo. Quando eu cheguei na política foi da mesma forma, a gente chega e às vezes chega atropelando, e é importante para a gente aprender, claro, também, né? E quando o senhor fazia esse papel de oposição, naquele momento onde a federação veio para o grupo do Juliano, como é que foi a recepção, tanto do seu grupo político, de companheiros, e também do grupo de oposição? Como é que foi? Aí eu te falo que foi a maior dificuldade, onde que a gente perdeu um pouco do que a gente poderia alcançar em número de votos. Entendi. Acho que foi a maior perca, foi aí. Por que eu falo isso? A gente vinha com um grupo... com o Celso, na máquina, pessoas que... A gente tinha estrutura, pessoas que caminhavam dentro da gestão do Celso. E tinha um apoio também, que você sabe como é que você tem um apoio do prefeito. Claro. A partir do momento que o Celso ele anuncia que ele não é mais candidato, aí virou, você sabe tudo que aconteceu no bastidor, aquela questão de a dificuldade de achar um candidato, aí começou algumas divergências de grupo, aí o grupo da federação abriu o diálogo com o Juliano diante desse cenário. Mas inclusive à época muito se posicionava, se fosse o Celso Cota, né, até por compromisso mesmo com o Celso, a federação praticamente assim, a possibilidade era 90% de caminhar com o Celso. Eu acho que era até muito difícil abrir um diálogo com outro candidato se você fazia parte da base. A mesma coisa se fosse hoje eu estou com o Juliano, amanhã como que eu vou abrir conversa para um outro grupo se ele é o candidato, se a gente caminha com ele os 4 anos, exemplo. Não tem como. Então, assim, diante desse cenário, acabou que prejudicou, eu falo assim, muitos dos candidatos, não querendo levar a culpa para Celso, não querendo levar a culpa para ninguém, que tem os motivos dele, mas acabou que colocou todo mundo numa situação ali, que todo grupo passou por uma situação difícil. Você acha que foi um momento ruim esse da política mariana? Porque não se viu uma sucessão no grupo de Celso? Até o seu nome foi ventilado como, no momento, um provável pré-candidato. E não foi para frente isso. E tentaram outros pré-candidatos, também não foi para frente. Isso, eu acho que perde um pouco sim, né? Eu acho que pela história que o Celso tem na cidade, por ter sido prefeito, acho que 4 mandatos, né? 4 mandatos. E se não conseguir ter pelo menos um candidato, eu acho que pode, né, considerar sim uma perca de um grupo político. Inclusive nós entendemos, não
querer participar. Quando eu falo nós entendemos, a federação entendeu não querer caminhar com o grupo político, entendendo que a construção com o Juliano, né, e a gente tem que respeitar a democracia. Quando as pessoas, a gente caminha com pessoas, eu não posso, um não quer, outro não quer, não. Nós sempre que ouvir o grupo, qual que é a proposta, o que vocês entendem que é melhor para a cidade. E isso, nessa conversa, né, que foi uma conversa até bem madura, quando eu participei com o Juliano entendeu dessas questões políticas, falou que foi feito o trabalho, né, que eu exerci meu trabalho, que não tinha problema. Eu até falei com ele, até achei que teria algum problema, ele falou que não, que entende que a gente faz um trabalho legal na Câmara, que a gente pode contribuir com o governo, inclusive ele pensa dessa forma que hoje eu estou como líder de governo na Câmara. Vereador, nesse momento, isso é muito interessante, esse diálogo com o prefeito. Eu acho que a realidade hoje do município, ela muda muito quando o vereador tem um diálogo, mesmo sendo vereador de oposição. Sim. Naquele momento que houve esse fato onde Celso recuou, não vou ser candidato, quero cuidar da minha saúde. Houve um diálogo entre vocês, vereadores, com o próprio Celso, para se buscar uma sucessão ali dentro de um grupo político, porque o grupo político de Celso era grande, um prefeito que trouxe aí 4 mandatos, no último, acho 14 mil votos, 14 mil e pouco, e era expressivo. Entre vocês, você principalmente, o Celso, você que buscava ali sempre o diálogo com ele, buscando também fiscalizar com mais força, era o vereador naquele momento ali que mais cutucava o prefeito que estava no governo, que é o Juliano, e despontava. Você estava na mídia naquele momento ali, um momento assim na sua carreira como vereador, muito atuante e visado. Sim. Não houve um diálogo entre vocês? Houve sim, inclusive muitos diálogos. Para não se quebrar o grupo, né? Houve diálogo de grupo, várias conversas, tanto que tentaram-se vários nomes, né? Foram cogitado um, foi cogitado outro, então houve diálogo. Eu acho que na forma da condução, ela foi errada desde o início. Então, assim, quando eu falo sem querer atribuir, que todos nós podemos errar, eu reconheço muito o trabalho de Celso, inclusive nesse retorno dele, ele conseguiu fazer uma coisa legal, que foi, por mais que não ficou nenhum recurso em caixa, e quando ele entrou, ele tinha muita conta para se pagar naquela época, então ele teve pelo menos que ajustar aquilo ali, que Mariana hoje passa por uma situação financeira difícil, até por causa da situação, não ficou recurso em caixa, e quando o Celso entrou ainda era pior, porque tinha muita coisa em atraso. E veio de uma pandemia também, né? Isso, veio uma pandemia. Então, assim, houve muito diálogo, assim, para tentar o candidato, mas eu falo assim, que a forma de condução para tentar escolher uma chapa, eu acho que ela nasceu errada do início. Então, assim, quando ela nasce errado do início, para você, eu falo o seguinte, você construir uma casa nova é muito mais fácil do que você reformar uma casa velha, um exemplo, para você colocar ela. Então, acho que foi nessa forma de conduzir sem atribuir culpa a ninguém, mas foi falha mesmo, às vezes, na construção e no diálogo. O diálogo houve, mas a forma para construir não foi legal e acabou que o grupo entendeu melhor que a forma melhor seria caminhar com o Juliano. E a gente respeitou, fizemos essa conversa, fizemos essa construção também. Só que aí eu te falo daquela questão dos votos, o Arlindo, que aí quando você vai para um grupo, olha, o grupo Juliano, vamos colocar assim, naquele momento, o grupo do Juliano, que é o grupo que eu caminhei no início, fazendo aquele trabalho de fiscalização, que eu era enxergado de opositor, né, até aquele momento. Uma construção com o Juliano, foi até falar assim, não foi difícil, foi até assim, quando você une pessoas inteligentes com um propósito só, é fácil você construir e ele entender. Uma outra coisa é as pessoas que estão em volta, porque uma coisa é eu sentar com o Juliano e algum grupo em volta. E todo o eleitorado, você não consegue, o tempo não foi suficiente, todos, né? O tempo não foi suficiente para que essas pessoas entendessem essa junção. Então não houve aquela aceitação assim de falar assim, olha, quando o grupo foi para ali, a gente teve um pouco de resistência, que é natural, e não é por culpa do Juliano. Do tempo mesmo, mostrar que a gente estava naquele sentido mesmo, que a gente tinha um compromisso naquele sentido. Nisso a gente perdeu também dentro da gestão, porque pessoas que estavam ali foram até oprimidas. Sim. Tinha gente que poderia ser ameaçadas de ser mandada embora se não caminhasse com o vereador. Então, assim, nesse sentido, a gente perdeu, não conseguiu aderir em um grupo e ainda perdeu do outro. Então você acha que se tivesse no grupo de Celso,
Você teria mais votos do que... Naquela circunstância teria, até por causa da junção. Eu falo o seguinte, só para citar um exemplo. É porque muitos ali que eram eleitores seu era celcista. Isso, e não entenderam essa junção com o Juliano. E é normal a gente perder que aquelas pessoas que seguiam conosco ali não entenderam. E é natural de não entender essa conjuntura. E eu ouvi muito isso das pessoas. E se você for ver, na real, o vereador ele busca ali o melhor para todos, né? Melhor para todos. Se você sai de um grupo e vem para outro, você está vendo que há soluções ali que você pode resolver com mais facilidade do que no grupo que você estava. Isso. E é dessa forma hoje que a gente trabalha e eu entendo que a gente vai conseguir muitos resultados interessantes. Estamos fazendo um trabalho com o Juliano, a gente está tendo uma liberdade. Isso é bacana. De trabalho, por mais que o inicial às vezes tem um pouco de insatisfação de umas pessoas não entender o momento financeiro, o momento político, o tempo de 4 meses de mandato. Tem muita gente que não entende isso. Vamos falar disso então? Vamos lá, então. É uma das perguntas que eu ia te fazer. Como que o vereador vê hoje o mandato do prefeito Juliano, quase chegando a seus 6 meses, e também o seu próprio mandato ao lado dele, nesse período de 6 meses que se aproxima? A gente vê que o prefeito Juliano, ele sempre vai para a mídia e está falando de situação financeira ruim no município. Está mesmo, a situação financeira está ruim? Foi um legado deixado pela gestão passada ou é a conjuntura mesmo, não está entrando dinheiro, o investimento está sendo mais alto do que entra? Faz esse balanço para a gente desses meses que estão aí no governo, você como líder de governo do prefeito, né, hoje na Câmara é o porta-voz ali do diálogo entre oposição, que quase não tem oposição, são 3 vereadores de oposição, mas que se dão bem. Inicialmente, né, falando, vamos pegar aí para teu entendimento dessa questão do início do mandato Juliano, né, da minha forma de trabalhar nesse governo Juliano, e também dessa questão financeira. Para iniciar, para a gente entender, isso foi uma atribuição que veio da outra gestão, quando eu falo o seguinte, mas eu não estou jogando em cima do Celso mesmo, porque não é. Quando o Celso, ele assumiu uma situação muito pior. Tanto que eu falei, olha, o Celso pegou com várias dívidas, naquela época cooperativa, hospital, mídias, tudo com notas atrasadas. Claro. O Celso ainda conseguiu ter um feito, que foi conseguir ajustar as contas, mas só que ele também entregou o município sem recurso em caixa, que é natural. Ele já teve um ganho de conseguir sanar as dívidas. E não deixar com dívida, né? Não deixar com dívida, mas também esperar do Celso deixar recurso em caixa com tanto de dívida também já é querer demais. Com certeza. Então, assim, não podemos atribuir, mas o Juliano realmente pegou uma gestão sem nenhum recurso em caixa. E ainda teve um agravante, que os impostos que estavam previstos no orçamento para cair, eles caíram tudo abaixo do que era previsto. Entendi. O CEFEM caiu mais baixo, vários impostos ali, o ISS. Então, assim, eu acho que o cálculo estava mais de 20 milhões só nos impostos que tinha caído, fora o CEFEM. Aí, juntando tudo isso, ainda tem a questão ainda que eu posso, né, pegando assim na linha do tempo, ainda tem uma situação que é natural de no ano político, a máquina ela ficar um pouco mais inchada. É uma situação natural, que a gente sabe, então, inclusive, tinha 4 terceirizadas na cidade, questão assim de Secretaria de Obras, a quantidade de engenheiros que tinha lá dentro, hoje deve ter mais ou menos a metade. Não estou falando também, jogando atribuição não, que eu entendo que é uma forma natural do sistema político brasileiro, que eu falo de ano político, você pode fazer esse estudo em todas as cidades, que é natural que é um ano mais acelerado, que você tem muito mais contratação, que a máquina ela fica mais inchada. Então quando você pega um momento de queda de receita, queda de imposto, sem recurso em caixa e com a máquina inchada, é natural que o gestor vai ter dificuldade. Quando o senhor fala de queda de receita, vamos fazer uma pequena avaliação. O município ele cresceu. Várias empresas vieram para a cidade. A Samarco retomou a sua atuação na cidade. A Renova foi-se, mas os trabalhos não pararam. E mesmo assim o município teve queda de receita, vereador, vendo que foi um crescente dos quase 2 anos que Celso esteve até agora. E a gente veio falar em queda de receita ainda?
essa saída a queda nos impostos, devido a essa saída já da Renova agora, diz que já está impactando, né? Que é um dos motivos que está também perdendo nos impostos. A queda do CEFEM é uma coisa que depende do mercado mundial. Então, assim, são coisas assim que pode acontecer a qualquer momento. Então, por isso que houve essa queda nos impostos. Isso aí eu tive lá com planejamento e foi comprovado realmente. Já era previsível, então? Algumas situações, sim. Né? Já era previsível de cair um pouco, mas não o Juliano, foi isso que eu ouvi do Juliano, não tanto que caiu. Dentro dessa retrospectiva que o senhor faz para a gente, desse balanço dos 6 primeiros meses aí do mandato do prefeito Juliano, está sendo um mandato assim, daquele jeito que vocês, vereadores, principalmente o vereador líder de governo, almejava? Na verdade, foi se criada uma grande expectativa. O Juliano, o nome Juliano, ele despontava na cidade, aquela esperança que o Juliano teve um momento de uma crescente, naquele momento que ele assumiu como interino, foi um momento inverso, que o Juliano assumiu com a crescente de arrecadação. Aí ele entra com a grande expectativa do que foi feito no ano de 2021, aí já como se diz, caindo a arrecadação, e sem recurso em caixa, diferente do que foi no ano de 2021. Então, assim, às vezes as pessoas esperam mais, mas às vezes ela tem que analisar todo o contexto, até para entender, eu faço a minha avaliação em relação a isso. Por mais que tenha alguns desgastes políticos, por mais que você pegando toda a situação, eu falo que o Juliano ainda está trabalhando de uma forma responsável. Eu falo assim que às vezes o que está um pouco assim, que poderia às vezes melhorar, talvez até a comunicação de transmitir isso, de dar a satisfação. Eu até tenho visto agora ele aparecendo bem, tentando, né, explicando, posicionando, e as pessoas às vezes não concordando com o posicionamento. Mas a forma, até numa conversa com ele, eu falei, olha, pensando numa visão como gestor, ele está fazendo a forma correta. Só que gestor... Com o pé no chão, né? Isso, com o pé no chão. Só que na política é um pouco diferente, porque o gestor, ele é dono da empresa. Sim. O prefeito, ele não é o dono da empresa, né? O prefeito, ele é o chefe que comanda, o dono das ações. Mas para estar ali, a empresa não é dele, depende daquelas pessoas. Então, tem pessoas que às vezes não entendem aquele momento. Olha, eu tive junto, a gente esperava que fosse dessa forma, e é natural que no início de gestão dessa forma tenha essa insatisfação. E ainda está cedo, né, Preto? A gente está chegando em 6 meses. Ainda é momento de arrumar a casa, né? Então até o momento está fazendo com algumas pessoas podem ter essa satisfação, mas eu vejo também que tem muitos pontos positivos na forma de fazer agora que está gerando satisfação também para a população. Eu posso citar um exemplo, tem uma questão assim, às vezes um companheiro ali entende que uma situação financeira às vezes não atende um companheiro, exemplo, numa situação que ele tinha, como se diz, esperança de ser atendido, criou uma expectativa e foi frustrada naquele momento, por causa da situação até financeira. Mas você pega aí um trabalho que vai sendo executado, um exemplo, segurança pública. Hoje os números da segurança pública, hoje Mariana, melhorou muito bem a forma de atuar. Então, assim, ser mais enérgico. Então, tipo assim, a população hoje ela se sente mais segura. Né? Então, assim, tem uma forma também que aí aonde que a gente tem que achar um ponto de equilíbrio, né? Conversando com o Juliano, é natural, o servidor público ele é muito exigente, eu acho que ele tem que ser muito bem tratado e tem a sua importância, mas o servidor público também tem que ser cobrado. Então, assim, é natural. E às vezes isso gera uma insatisfação, mas às vezes gera uma insatisfação também dentro daquela classe. Mas às vezes quem está vendo de fora enxerga de uma outra forma, que quem está vendo de fora está cobrando o servidor público para que seguir né? E o senhor, como líder de governo, está tendo essas cobranças? Chega até o senhor, Preto, olha, salário não está de acordo, mas em contrapartida, a sua função está sendo exercida com esmero, com mais dedicação. Tem chegado? Como é que está sendo a sua liderança ali dentro da Câmara como líder de governo e como porta-voz também, né? Chega tudo. Chega o feedback da população, chega a cobrança de servidores de todas as classes, tudo chega em cima da gente. E aí a gente tenta ir explicando, equacionar para chegar a um entendimento deles, entender qual que é esse momento. Eu acho que tem que ter um tratamento especial com o servidor, igual teve essa questão da discussão aí do aumento
que foi um grande embate aí, que foi aplicado o índice de 5%, foi 4,83%, um pouquinho acima do índice, mas aí teve aquela polêmica na cidade, que o servidor merecia mais, o servidor merece muito mais que isso, tanto que nós votamos 16,84% naquela época que foi possível, e uma matéria que não depende da Câmara Municipal, uma matéria que depende do corpo técnico da prefeitura, de fazer toda a gestão, de entender o que é possível naquele momento. Então foge muito da Câmara, a gente foi muito cobrado quanto a isso, mas isso é uma matéria totalmente exclusiva do Executivo. Até para gente, se chegar aqui 10%, se chegar a 20%, o servidor merece mais. Mas o servidor também não pode falar o seguinte, ele não pode falar que teve uma perca, né, que ali ele não teve uma perda no poder de compra, que foi aplicado o índice. O servidor pode reclamar que não houve aumento que eles esperavam. Aí eles podem reclamar, é merecido, é legítimo eles cobrarem isso. Só que aí a gente tem que olhar os dois lados. E aí eu acho que faltou um pouco, sabe do quê? Do diálogo ali. Entendi. Se há o diálogo, eu acho que todas as pessoas ali poderiam entender. Aí fala assim, mas é culpa do prefeito? Essa comunicação, a gente vem conversando com isso, precisa às vezes ser melhorada. Mas o momento também que o Juliano estava passando naquele início ali, a gente estava acompanhando, nós estávamos com dificuldade às vezes de falar com ele. Porque o início do mandato é muita pressão, é muita coisa. Eu imagino o que ele estava passando naquele momento ali também. Então é muito difícil a gente julgar as pessoas, falar assim, olha, o erro é do prefeito. Qualquer um que sentar ali nesse momento, nessa situação, ia cometer erros. Se eu sentar, eu ia cometer erros. Então, assim, a gente tem que tentar avaliar. Mas eu vejo, aí eu entro numa parte da vantagem do Juliano, que eu vejo ele trabalhando muito. Eu vejo ele tentando, eu vejo ele ali empenhado. Isso aí a gente vê o tempo inteiro. Correto. Então isso aí eu não posso negar alguma coisa que é um fato, que é verdade. Eu acho que dessa forma, assim que as coisas ajustarem, essa insatisfação que eu acho que aos poucos ela vai diminuindo, eu acho que a insatisfação está maior em relação à composição grupo político do que mesmo da população. O Preto, vereador. Vereador, acho que eu vou fazer uma pergunta, ela impacta também no que a gente estava falando sobre aumento. Conversando com algumas pessoas que são técnicas, conversando até mesmo com o próprio sindicato, o sindicato achava ideal, né? Mas você tem que ver o impacto financeiro que vai causar um aumento de salário de 5% para 12%. Mas naquele momento, a Câmara Municipal também aumentou o vale alimentação dos vereadores para um salário. Enquanto um cidadão comum trabalha no comércio, vamos falar até os próprios funcionários públicos recebem R$500, um vale alimentação de 600. Eu acho até muito bom falar sobre isso. O senhor não acha que esse valor foi discrepante demais, foi assim, exorbitante, já que o vereador já tem um salário razoável no mercado hoje? E o senhor pode falar um pouquinho para a gente? Porque isso aí foi... Quando você pega... Deu muita conotação na sociedade. Quando você pega de forma seca, fala assim, olha, o vale alimentação de um salário, automaticamente você vê como valor, você pode analisar como valor discrepante. Aí você vai pegar outras cidades que tem um valor bem maior, que é até próximo aqui de Mariana, que tem um valor maior. Mas não é esse, nós temos que falar daqui da nossa realidade. Aí a gente fala nisso porque houve esse questionamento da questão do salário. Houve até hoje tem. Até hoje tem essa questão e vai ser debatido isso aí. Isso. Aí, só que as pessoas têm que entender num contexto mais amplo. Por quê? Aí eu vou entrar na parte das pessoas ter um entendimento. Primeiro, quando fala assim, mas teve um aumento do servidor lá e o aumento do vale alimentação aqui na Câmara. São orçamentos diferentes. A Câmara tem o seu orçamento, né, que é o repasse que é feito do município, que já tem a porcentagem constitucional prevista em lei, que é repassada à Câmara. Então, é um orçamento que é gerida, né, pelo presidente, pela Câmara Municipal, que ela independe da situação do município, um exemplo. Então, assim, aí já mata essa questão assim, de querer comparar em relação ao Executivo e ao Legislativo. Aí as pessoas falam assim, mas peraí, foi um vale alimentação. Mas só que as pessoas não sabem que a gente tem a verba indenizatória, que aonde que esses custeios eram feitos dentro dessa verba, e ela foi bloqueada pela Justiça. E continua bloqueada. E ela está bloqueada até hoje. Então ele foi criado ali para amenizar, ou seja, nós tínhamos 9 mil de verba indenizatória que cobria todos os gastos, né, referente ao mandato, apoio jurídico, contábil, alimentação, hospedagem, tudo isso era incluído nessa verba indenizatória. Só que é o seguinte, colocou um salário, mas bloqueou 9. Então, se você for olhar do orçamento da Câmara, tem muito mais orçamento livre bloqueando 9
e colocando o vale alimentação para cobrir esses gastos, né, um pouco desses gastos que era feito dentro da verba indenizatória passou para o vale alimentação. Então não houve um acréscimo de um salário mínimo nos gastos do vereador. Foi colocado ali como um nome de vale alimentação, mas ao contrário, nós tivemos uma perca né, considerável da verba indenizatória. Então as pessoas às vezes não pegam no contexto geral do motivo de ter sido criado o vale alimentação. Então isso é muito interessante para quem está nos ouvindo, né? Talvez as pessoas não sabiam esse entendimento de que o vereador perdeu onde ele custeava a sua alimentação, os seus trabalhos que eram feitos externo. Então perdeu-se a verba indenizatória, mas em compensação a Câmara criou-se uma lei, né, incorporando pelo menos o vale alimentação. Inclusive a discussão é, se caso, né, a Justiça determinar que volte a verba indenizatória, que seria abatido o valor do vale alimentação. Já teve essa conversa interna lá. Então foi porque o vale alimentação é legal, é constitucional, então isso aí é feito em vários municípios. Então foi uma forma de amenizar para não ter um impacto maior do que já teve nos serviços do Legislativo. Perfeito. Nós estamos aqui falando com o vereador Manuel Douglas, o Preto dos Cabana. Nesse bloco nós falamos um pouquinho de cada coisa, mas nós vamos deixar um pouquinho para o nosso último bloco, onde a gente vai falar um pouquinho mais de prospecção, futuro, né? Essa parceria sua com o Executivo, que claro, tem que sair bons frutos em prol da nossa cidade mariana, uma cidade que ainda tem muitos gargalos. Já a gente volta com oferecimento de TR Técnica Engenharia, construindo sonhos. Nós falamos e voltamos em instantes com o vereador Manuel Douglas. Estamos apresentando Conversa Franca com Arlindo Luiz, o seu podcast. A Terra e Técnica Engenharia é referência no setor da construção civil, tendo o reconhecimento de ser a melhor opção por clientes, colaboradores, comunidade, fornecedores e investidores, devido à qualidade dos produtos, serviços e relacionamento. Somos uma marca que representa compromisso, qualidade e confiança. Terra e Técnica Engenharia. Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Radiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Há mais de 20 anos em Mariana, a drogaria Nossa Senhora das Graças é sinônimo de confiança e qualidade. Aqui, sua melhor compra começa com preços justos. Até 6 vezes no cartão, sem juros e a entrega é em domicílio. Venha nos visitar. Rua Diamantina, 521, bairro Cabanas. Ou ligue 31 3558 5700. Ou chame no tele WhatsApp 31 99743 9229. Drogaria Nossa Senhora das Graças. A sua melhor compra começa aqui. A Rádio Sou Estrada Real está em todo lugar. Ouça pela Radiosnet ou no site www.souestradareal.com.br ou em radiosouestradareal.minharadio.fm. E claro, nas redes sociais. É só procurar por Sou Estrada Real. Aqui você fica bem informado, com conteúdo de qualidade o tempo todo. Rádio Sou Estrada Real, a sua companhia em todas as plataformas. Oferecimento, Drogaria Nossa Senhora das Graças e TR Técnica Engenharia, construindo sonhos. Pois é, nesse bloco agora eu vou falar com o vereador Preto especificamente da duplicação da BR-356 que liga Belo Horizonte a Ponte Nova e vai descendo aí até no trevo que dá acesso a 381, saindo ali para o Espírito Santo. E é uma discussão muito grande que está acontecendo aqui na cidade, Preto, onde algumas comunidades serão afetadas, começando na Vila São Vicente até a Vila Santa Efigênia, descendo ali para Ponte Nova. São trechos, alguns desses trechos, segundo o DENIT, foi doado a concessão para o DR e o DR fez a concessão para o município municipalizando, que é do Posto Raul até na rodoviária. Eu queria que você falasse para a gente, está tendo uma discussão muito grande na Câmara, houve até uma fala do ex-prefeito de Mariana, Roberto Rodrigues, empresário,
onde ele cita que a Câmara Municipal ela não pode trabalhar ou atuar em cima de lei federal e estadual, onde se trata desse trecho que os moradores da Vila São Vicente recorrem, dizendo que as suas casas serão afetadas, onde a faixa de domínio, né, vai até o fundo de algumas casas. O que o senhor, como líder de governo, como vereador, e está acompanhando esse fato, pode nos dizer? Visto também que a BR-356 ela vai ser uma concessão, onde teremos pedágios, custos considerável alto para quem vai a Belo Horizonte todo dia e volta, e vai ser algo assim bom, por um lado, que vai minimizar o impacto de acidentes, essas coisas, mas vai causar prejuízo por outro lado. Primeiramente, Arlindo, eu falo que essa duplicação é muito importante, né, para o desenvolvimento da nossa cidade, para a questão de segurança dos nossos munícipes, né, que eu falo que está tendo muito acidente, inclusive a gente tem visto muito aí, principalmente na Serra da Santa, onde está havendo várias mortes, muitas das vezes com caminhão de mineração. Então, assim, essa duplicação a gente vê com extrema importância, mas, como foi falado, tem algumas coisas que não serão tão benéficas. Então, a gente tem que trabalhar em cima desses pontos, que, sabendo da importância da duplicação, de tentar minimizar esses impactos negativos, de tentar mudar algo. Um exemplo da questão da concessão. Nós estamos falando do recurso de repactuação, onde vai ser feito toda a obra, e aí vai entrar uma empresa privada para tirar proveito em cima disso. Sim. Aí eu não concordo da população que já foi muito impactada, a gente sabe do desastre, que isso aí é um recurso que vem da repactuação, e aí ela vai ser impactada mais uma vez. Ela vai, como se diz, está reparando um dano, mas está oferecendo um outro. Com certeza. Oferecendo um dano para o bolso dos nossos moradores, da nossa população. Em relação à questão da legislar sobre leis federais, realmente o município não pode legislar sobre leis federais, mas só que nessa questão da faixa de domínio, há uma lei federal que há essa permissão onde o município ele pode legislar sim de diminuir a medida de até 5 metros da faixa de domínio. É lógico que tem alguns casos específicos que aí tem que avaliar, mas o que a gente tem que pautar e defender é de haver o menor prejuízo possível para toda a população. Eu digo até pela Vila São Vicente, que tem cobrado muito. Estive lá na Assembleia, inclusive na audiência pública junto ao Leleco, participei junto com eles lá, na pauta lá na Assembleia Legislativa, onde a gente defende de pedir um estudo para viabilizar essa duplicação na parte de cima, sem afetar a parte de baixo da Vila São Vicente. Então, tudo que for para impactar menos a nossa cidade, de prejudicar a nossa população, pelo Legislativo a gente já está trabalhando, inclusive participando até de audiência pública, a gente participou lá na Assembleia. Mas a gente vê essa obra como extrema importância, mas temos que discutir mais essas questões dos impactos negativos que foi citado aqui. Nós temos 2 comunidades quilombolas nesse radar também, ali na Vila São Vicente, tanto na parte de cima como a parte de baixo, que entra no mesmo, e foi citado isso em algumas reuniões, onde o DENIT também vai ter a mesma ação que está sendo feita na Vila São Vicente. Mas, vereador, a gente percebe aí que é uma empresa privada que vai assumir a rodovia, os impactos vão continuar acontecendo até ter essa privatização, esse momento. Mas a gente ainda não teve do governo estadual uma resposta sobre o que vai ser feito esse paliativo até lá, porque a Serra da Santa é onde acontece mais acidente, mas vindo da Serra da Santa nós temos a Serra de Ouro Preto, nós temos também a nossa serra que desce aqui passagem, chegando até aqui e indo para Ponte Nova. E algumas placas já foram colocadas pelo governo do estado. Mas nós ainda não vimos nenhuma ação concreta sendo feita. Não iniciou as ações ainda, falo da obra, né? A gente, foi apresentado para nós o projeto da Serra da Santa, inclusive dos traçados e tudo mais, né? Para melhorar a segurança, mas a gente precisa participar e cobrar para que inicie de fato, né? Porque a duplicação a gente entende como importante. A gente tem que discutir outras coisas, os impactos negativos, a forma de impactar menos nossa cidade, nossos moradores, Vila São Vicente, Vila Santa Efigênia, aqueles comércios que tem aqui também dentro da nossa cidade. A gente vai discutir tudo isso, mas que a gente entende que tem que iniciar o quanto antes e que precisa ser feito para desenvolvimento e para segurança, isso a gente não tem dúvida não. Agora, discutir o direito da nossa cidade, os impactos negativos, isso aí a gente vai fazer, mas sabendo que a gente precisa muito dessa duplicação. Então a Câmara como um todo está atuando em cima para
Tentar minimizar e ajudar a população. Isso, está toda de acordo com essa duplicação, sabe da importância da obra, mas também está toda de acordo de lutar pelos direitos da nossa população, que será impactada e também que será prejudicada caso haja algumas desapropriações. Perfeito. Vereador, obrigado. Nesse bloco falamos aí sobre a duplicação. Nós voltamos daqui a pouquinho no oferecimento de TR Técnica Engenharia. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet, em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo Radiosnet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça muita música, notícias e esportes. O aplicativo Radiosnet está disponível para o seu smartphone Android e iOS no site radiosnet.com. Conversa Franca com Arlindo Luiz, o seu podcast. A Terra e Técnica Engenharia é referência no setor da construção civil, tendo o reconhecimento de ser a melhor opção por clientes, colaboradores, comunidade, fornecedores e investidores, devido à qualidade dos produtos, serviços e relacionamento. Somos uma marca que representa compromisso, qualidade e confiança. Terra e Técnica Engenharia. Pois é, voltamos aqui ao nosso bloco final, onde o vereador Manuel Douglas conversa com a gente aqui na nossa Rádio Sul Estrada Real. E eu gostaria que o vereador Preto, né, Manuel Douglas, ficasse à vontade, pode ficar à vontade para falar da sua vida, das suas frustrações, das suas alegrias. Nós vamos falar primeiro de frustrações. A gente sabe que todo mundo que lida com a coisa pública, ele se alegra quando tem conquista, mas se entristece também quando aquela conquista se torna frustração. O que mais que frustra hoje um vereador numa cidade de mais de 70 mil habitantes, com a população flutuante de 120, 110, cheio de problemas, mas o senhor está ali todo dia, né? Acordando cedo, trabalhando, lutando. E tem coisa que frustra, tem coisa que deixa alegre. Eu acho que, falando em frustração, eu acho que quando a gente vê que a gente não tem condição nenhuma de resolver todos os problemas que a gente gostaria de resolver. Você falou, não só Mariana, né? Todas as cidades do nosso país praticamente tem vários problemas para ser resolvidos, e o político que quer resolver os problemas, ele sente limitação. Ainda mais quando você fala em legislativo. O legislativo, ele não tem o poder de execução. Até mesmo o prefeito não consegue resolver todos os problemas da cidade. A gente, como vereador, a gente se sente ainda mais limitado, que o máximo que a gente pode fazer é uma cobrança, tentar um projeto de lei para tentar melhorar alguns serviços. Desse contexto. Então a gente vê que a maior frustração, a gente vê que a gente é muito limitado para conseguir resolver os problemas da cidade. A gente luta muito. Eu falo o seguinte, o vereador que trabalha muito, ele tem pouco resultado. Se trabalha pouco, ele não vai ter resultado nenhum. E a população entende isso, Preto? Assim, a gente está de fora, a gente tem uma visão. Mas a população entende que o vereador tem limitação? Não entende. Muitas das vezes as pessoas acham assim que é muito fácil. Eu vou lá no vereador, que chegar lá, ele vai arrumar uma vaga de emprego para mim, ele vai resolver o problema, ele vai me dar uma cesta básica vai me dar um gás. Então parece o seguinte, que o problema de todas as pessoas, aparentemente para uma pessoa que é um vereador, é pequeno. A pessoa chega aqui, eu preciso de um gás de R$100. Eu preciso de você me pagar uma conta de luz. Eu preciso de uma cesta básica. Um exemplo que eu estou citando, eu preciso de um emprego. Se você for olhar que eu preciso resolver um problema do emprego, até sem ser vereador, às vezes você consegue conversar com um amigo e resolver um problema do emprego. Se você tem um salário ali, uma pessoa te procura para um gás, até sem ser vereador, você vai conseguir ajudar um amigo. Só que é o seguinte, as pessoas entendem que o político, às vezes fala assim, olha, está ali que é a obrigação do político, e às vezes chega aquele monte de demanda que o salário seria impossível de atender 10% daquela demanda. E nem a verba de gabinete, como você havia citado no blog anterior, conseguiria atender. Não conseguiria. A prefeitura municipal, se for abrir mão para atender as pessoas que precisam, não dá conta que são milhões de arrecadação. Verdade. Então as pessoas acabam que não entendem que a gente tem essa limitação e acham que às vezes o único problema que está vindo trazer é assim, não, o meu problema é pequeno. Mas o problema não é só dela. Eu não posso avaliar aqui um problema de uma pessoa. Eu tenho que analisar e tentar uma proposta para atender o máximo possível, porque eu sou totalmente limitado. Eu não, qualquer vereador é totalmente limitado para atender qualquer pessoa de forma particular. Verdade. Quando você fala de problema, qual é o maior problema de Mariana hoje? Vou citar alguns pontos. Moradia, emprego, invasão, acessibilidade. O nosso ir e vir, que está sendo muito cerceado por mineradoras, muitos acidentes nas pistas. Como que só avalia tudo isso aí quando eu cito o maior problema de Mariana? Qual deles é o maior hoje?
na visão do vereador? Nós temos vários problemas maiores. Eu acho que um dos maiores que eu considero talvez não, né? Eu falo da habitação, mas aí vai entrar um conjunto de fatores para atingir isso. Um exemplo, nós temos uma população flutuante muito grande hoje, Mariana, que a gente calcula com mais de 30 mil pessoas, população flutuante. Aí eu acho que um dos problemas é cobrar essas mineradoras de demonstrar essa responsabilidade, porque tudo isso é causado pela mineração. Sim. Olha, não é apresentado aquele plano de trabalho, igual eu vou falar do projeto a longo prazo da Samarco, que foi aprovado ano passado, que vai trazer 3 mil homens para a cidade. O que foi tratado? Como que vai habitar essas pessoas aqui? Como que... onde elas vão morar? Aí chega aqui, não tem isso, as pessoas vão alugar casas caras aqui, Mariana, as empresas alugam casa aí que uma família não tem condição de pagar, inflaciona o mercado imobiliário, e aí empurra a população, que eu falo, muitas vezes para as áreas de ocupação, que às vezes a família não consegue pagar um valor de aluguel que uma empresa consegue pagar. Correto. E aí, qual que é a opção que eles acham? Falam assim, olha... praticamente, eu até escuto isso dentro dessas áreas, falo assim, elas não queriam estar ali, mas é a única oportunidade que tem, é a opção que tem hoje, então nós precisamos trabalhar. Então, na sua visão, moradia é o maior gargalo? É o maior gargalo, e essa aí eu vou te fazer outra pergunta. E essa forma desordenada de crescimento gera muitos outros problemas sociais. O que está sendo feito para isso? Se o gargalo é moradia, e a Câmara de Vereadores já vem vendo isso há mais de 20, 30 anos, Mariana, hoje, como que o senhor vê isso? Está sendo feito alguma coisa para solucionar? Sim, inclusive nessa reforma administrativa foi criada a Secretaria de Habitação, que hoje o secretário é o Tenente Freitas. Sim. Eu tive numa reunião, inclusive na cidade administrativa, com o subsecretário de Habitação, onde discutimos essa pauta. E quando a gente colocou a situação de Mariana, ele citou outras situações, ele falou assim, lá realmente está bem pior. Então, uma avaliação isso do secretário de Estado, né, que lá funciona como uma subsecretaria, mas ele é o secretário da pasta. E aí, diante disso, já foi passado uma forma de demanda e entende o seguinte, que a gente precisa trabalhar a questão da regularização dessas áreas, né, com REURB e outras opções que via Estado também, que já está sendo desenvolvido, inclusive o Tenente Freitas já está em conversa com o Paulo lá da Secretaria de Habitação do Estado. E a outra parte que eu falei, que foi colocada na reunião, que não adianta você trabalhar só a regularização se você não gerar as novas oportunidades. Sim. Então, tem que ser trabalhado um plano de habitação, que também já está sendo conversado lá dentro. Inclusive, o Tenente Freitas chegou a citar da possível utilização daquele loteamento, lá indo para o Gogô. Sim. Ali pode ser aproveitado uma área daquilo ali, de umas formas de financiamento do Estado também para entrar. Então, o que precisa ser feito, eu acho que já está dando esse pontapé inicial, é um trabalho também a longo prazo, é uma coisa que já acontece, mas tem que iniciar, senão daqui 3 anos nós estamos aqui falando a mesma coisa e sem nenhum resultado. Mas eu acredito que da forma que está iniciando o trabalho, já deu ponto de partida. A gente está caminhando também na esfera federal, né? Inclusive estarei em Brasília amanhã e fica até o dia 24. Certo. Atrás de buscar oportunidades, recursos, incentivo do governo federal. Então, assim, isso é importante. É uma dinâmica dentro do trabalho que a gente está tendo junto ao Juliano, que é aí onde eu falo que é uma abertura que a gente está tendo com o Juliano, que também essas parcerias é impossível sem a autorização do executivo, que tudo passa por ele ali para a gente conseguir fazer, né? Então, isso está sendo de extrema importância dentro do nosso trabalho, para que a gente possa apresentar resultados futuros. Sim. Então, essa projeção que a gente vê dentro do nosso mandato. Dentro da questão da gente falar dessa conjuntura de Mariana, os principais gargalos, eu faço uma pergunta para o senhor. Falta postura dos nossos governantes frente às mineradoras, visto que Samarco, Vale, Cedro estão aí, estão levando o dinheiro embora, estão pagando os seus impostos, mas poderiam doar muito mais para o município. Eu acho que elas devem. E não doa. Não falta um pouquinho de postura política? Na minha visão, aquele jeitinho, o vereador vai lá, fulano, arruma um emprego, fulano de tal. Você não acha que acaba o poder público ficando na mão das mineradoras e elas fazem o que querem? Mariana, caótica hoje as nossas estradas. As vias hoje, sim, problema. Sim. Você me fala que vem mais de 3 mil pessoas. Escola, hospital, invasão. Criminalidade.
Tudo aumentou em Mariana. Não acha que falta uma postura mais firme, em vez de mais jeitinho e chamar as mineradoras? É muito difícil eu falar da atitude de cada gestor que se passou, mas eu posso falar. Cenário hoje. Mas eu posso falar na falta de cobrança mais enérgica e da forma correta às mineradoras ao longo desses anos. Eu acho que o que as mineradoras oferecem ao município de Mariana é muito aquém do que deveria. Por quê? Mas aí entra também a responsabilidade do poder público. Por quê? Em uma reunião participando com Vale, Samarco e Cedro. E você citou aqui agora, você falou que segurança pública, aí a gente pode citar aqui vagas em creche, qual que é o custo disso? Mas eu acho que tem que ser feito um trabalho muito mais técnico de apresentar demanda. Eu nessa reunião, eu olhei para o pessoal da Vale Samarco e falei, olha, o que adianta a gente falar tudo isso aqui se a gente não apresentar dados concretos para que ele possa cobrar lá? Você acha que o representante da Vale Samarco vai chegar lá, vocês estão afetando aqui na segurança pública isso, tem tantas vagas de creche, e chegar lá e falar e eles vão liberar? Não. Tem que ter um trabalho muito bem técnico, com dados concretos que comprovam isso. Eu estou vendo que já está sendo desenvolvido junto às secretarias, isso é uma das minhas cobranças também, que eu tenho conversado, gente, se a gente não apresentar, você está falando que isso está impactando, mas o que você apresentou? O que você formulou aqui? Olha, se você não, de forma técnica, não apresentar o impacto daquilo ali para as mineradoras, você não vai ter como fazer essa cobrança. Verdade. E é uma coisa que não é simples de se fazer, é muito trabalhoso. Burocrático, né? Então precisa de muito empenho. Às vezes eu não posso falar assim, que é simplesmente o executivo, porque também depende muito do secretário, o prefeito tem que cobrar o executivo, mas o secretariado eles têm que fazer esse trabalho de apresentação, a segurança pública tem que demonstrar, olha, por causa dessa população flutuante que nós temos hoje, a mineração, nós estamos sofrendo impacto, nós temos que investir tantos milhões, nós estamos gastando aqui tanto município, a saúde tem que falar, nós aumentamos tanto o número de atendimento que nós atendemos às mineradoras para mostrar o impacto. Então, hoje eu vejo que tem essa deficiência assim, que vem ao longo dos anos, sem ter aquela cobrança mais na fala e menos nas comprovações. Documental, né? Documental. E é isso que a gente vai tentar trabalhar, já estou vendo trabalho sendo desenvolvido nessa linha, mas é uma das minhas cobranças, é pauta que eu estou dentro dela. Pois é, vereador, nós torcemos, né, que seja realmente levantado isso em pauta nas câmaras, nas reuniões itinerantes, nas reuniões com comunidade, porque a cidade ela fica à mercê da mineradora. Enquanto tem a mineração, a segunda via, que deveria ser a primeira, que é o turismo, que é o foco na geração de uma nova forma de se arrecadar, não vai para frente. Agora, vereador, nós estamos chegando ao nosso final. Eu vou lhe perguntar sobre a sua prospecção. É um vereador atuante, é um vereador que vem aí do trabalho porta a porta, era a sua profissão, depois veio a ser comerciante no bairro Cabanas, futebolista, jogava no Strongest, né? Sempre no meio das pessoas. Mas todo mundo anseia um degrau mais. Já foi sua vontade, você já me externou várias vezes, que teve aquele momento onde Celso estava na prefeitura, ali o seu nome despontava, mas não foi efetivado. O vereador pretende alçar voos numa eleição para prefeito no futuro? Ou para deputado, visto que vem uma eleição de deputado já batendo nas portas? Ô Arlindo, como você me conhece, já citou isso, você já percebeu que eu sou uma pessoa muito de grupo. Eu discuto isso dentro do grupo. Eu acho que a gente tem que ver a melhor posição que a gente está naquele momento. Eu sou o tipo de pessoa seguinte, a gente sempre busca o melhor. Na vida, acho que todos nós temos que buscar o melhor, melhorar, ser melhor, onde que eu vou ocupar esse espaço. Se eu tiver, como se diz, apto para ocupar um espaço melhor e for o entendimento que for melhor para a cidade, olha, que seja um vice ou que seja vereador mesmo, ou um dia chegar à cadeira de prefeito, ou um deputado, eu não tenho problema nenhum de ocupar, de disputar qualquer uma dessas vagas que seja, mas é dentro de uma realidade. E uma realidade de grupo. Hoje, mas eu não tenho aquela questão assim, eu tenho que ser, amanhã eu tenho que ser um vice do Juliano, ou de outra pessoa, ou ser o prefeito do Juliano, ou de outro. Eu não tenho essa coisa comigo. Eu acho que isso é construído ao longo do tempo e de forma natural. Porque se você atropelar como se diz, atropelar as etapas, acaba que fica mais difícil de se viabilizar.
Então, assim, eu sempre me coloco à disposição de grupo, sempre me coloquei onde que eu caminho. Ó, gente, eu tô aqui e tô à disposição. Você sempre ouviu isso de mim, eu tô aqui, eu tô à disposição para ser qualquer coisa, mas eu falo que eu vou ser qualquer coisa que eu tenha condição de desenvolver um bom trabalho. Eu também não vou almejar uma cadeira um dia de um vice-prefeito, ou de um prefeito, ou de um deputado, se eu ver que eu não vou executar um bom trabalho. Hoje eu vejo que o nosso trabalho legislativo ele é bem executado, a gente está trabalhando para melhorar cada vez mais, vamos apresentar vários resultados aí em breve, mas para almejar algo assim acima, a gente já tem que estar, a gente sabe que temos condições, a gente tem condição para almejar voos maiores, mas com o pé no chão, com muita tranquilidade, não tem essa vaidade, na próxima eleição tem que ser, não, se na próxima eleição o grupo entender que a gente tem que vir de vereador por mais um mandato para contribuir for melhor, eu venho de vereador de novo, gente, aqui é o preto, seu nome é o melhor para ser um vice, vamos discutir, eu acho que política é diálogo. Com certeza. Meu nome é o melhor, gente, então vamos discutir, então vamos trabalhar isso. Se amanhã, talvez o Juliano fala assim, Preto, amanhã eu vou subir um degrau a mais também, eu acho que é um momento de você, junto com o grupo aqui, ocupar um espaço aqui no Executivo. Gente, se for também, a gente vai estar no diálogo para discutir todas essas possibilidades. Estou aberto a todo tipo de conversa, mas sempre com a lealdade de grupo. É dessa forma que eu trabalho lá. Isso aí. Nossa conversa é tão gostosa, né? Não dá nem terminar o bate-papo aqui hoje. Eu acabei deixando algumas coisas, Preto, para trás, mas tem uma que eu quero te perguntar. Uma não, duas. Referente ao bairro onde você está instalado, com seu gabinete, é o maior bairro de Mariana e carece de uma escola estadual. É uma pergunta. Onde entram os nossos deputados, o governo do estado, que há anos não se tem uma obra estadual aqui dentro da cidade, e o maior bairro da cidade carece de uma escola estadual, que hoje a escola estadual é alugada. Sim. Bem próximo aqui ao seu gabinete. Muito aquém daquilo que os alunos merecem. Sim. Né? E a outra pergunta, como o senhor vê hoje a atuação dos deputados que vocês apoiam aqui dentro de Mariana? Hoje, primeiro vamos lá na questão da escola. Sim. Inclusive com o Juliano mesmo, né? Foi feito o trabalho quando ele desapropriou aquele terreno ali próximo à escola Dom Viçoso. Ele está programado para ser do João Ramos Filho, para ele fazer a construção da escola ali. Isso já estava sendo discutido dentro da Superintendência do Estado. Sim. E tudo mais. Então já tem um encaminhamento para que isso aconteça, participação de deputados, conversa, inclusive, até o Thiago já chegou a participar numa época desse diálogo em relação à escola João Ramos Filho, que realmente é muito necessário melhorar, mesmo porque a escola João Ramos Filho, né, querendo dizer assim, é uma das melhores escolas que nós temos, assim, de percentual de índice, de ensino, de tudo aqui. A João Ramos Filho era referência. Então é uma escola com excelentes profissionais, com nível muito bom, os alunos muito empenhados, que brigam por aquela escola. E a gente está nesse trabalho aí para ver se a gente consegue agora concretizar, está no início do mandato de Juliano, mas isso aí já é uma pauta que ele já vinha falando há mais tempo. Então vamos trabalhar em cima disso. Em relação aos deputados, eu falo que muitas das vezes depende mais da gente. A gente que tem que cobrar, né? Cobrar. E é isso que eu estou indo lá em Brasília fazer. Isso aí. Quer mostrar, quer falar assim, olha, nós temos uma situação aí mesmo, o Juliano está nesse início de mandato, ele tem as prioridades, né? Ele falou, olha, minha prioridade nesse momento não é evento, mas nós sabemos a importância dos eventos, que é para a nossa cidade também. Não de forma totalmente desordenada que eu falo, tem que... Qualquer canto aí tem um evento, você está montar a estrutura, às vezes, de uma exposição, eu já vi em alguns outros momentos, de montar uma estrutura que comporta 5 mil pessoas, você chega lá a ter 30, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas nós temos eventos que a gente não pode abrir mão deles. Um exemplo, o Arraiá da Cidade Alta. Eu ia te fazer a pergunta do Arraiá da Cidade. Aí eu te falo, o Arraiá da Cidade Alta. É sua marca registrada hoje, idealização sua, realização sua. Sempre uma cobrança nossa. Nós iniciamos o Arraiá do Santa Rita de Cássia em 2017, sem ser vereador, como comerciante. Já está preparando para esse ano? E esse ano, aí onde que a gente está entrando nisso, esse ano o Juliano colocou a situação que está tendo dificuldade para realizar tanto o Arraiá quanto a exposição. E nas conversas para Juliano, tudo bem, a gente está buscando, mas nós temos recurso aí pelo Ministério do Turismo, nós temos discurso, né, pelo governo federal, pelos deputados. Vamos trabalhar de buscar isso? Você me dá essa liberdade de buscar para a gente conseguir? Aí ele deu essa abertura, ele falou, se conseguir buscar o recurso,
eu não vejo problema nenhum de fazer, a gente faz sim. Só que eu não vou comprometer agora as prioridades que eu tenho no município num momento delicado financeiro para eventos. E eu entendi naturalmente, né? A gente tem que entender o momento do prefeito, mas pelo menos ele, como se diz, ele me deu essa abertura, deu abertura não só para mim, como para outros, né? Que buscassem também alguns recursos. Só se trazer algum recurso, a gente vai fazer. Então a gente está indo para discutir isso lá em Brasília. Já teve uma primeira ida em Brasília, que já ficou praticamente tudo ajustado, com esse recurso do Arraiá vindo, para ter o Arraiá. A gente está indo para concretizar, porque as emendas ela fecha dia 23, sexta-feira que vem. E tem a marcha também, que é do dia 19 dos municípios, que é dia 19 e 22. Então a gente está aproveitando para ir na quarta, para ver algumas agendas, de buscar algumas coisas que vai agregar aqui no governo do município, porque a ideia é essa, é contribuir. O meu papel, eu estou ali naquela posição para isso, para ir buscar e sempre tentar contribuir. É por isso que eu vejo que dessa forma... Mas a gestão inteligente de governos hoje é busca de recursos mesmo. O Juliano não está errado e você também não está errado em ir para Brasília, para o governo do estado, para buscar, gerencia o evento com mais facilidade. Isso. Então já tem deputados, né, já alinhados para mandar recurso. O Arraiá é praticamente certo, que a gente vai lá para definir. E também é com a possibilidade muito grande de ter a disposição, Mariana. Que bom. Vereador, eu quero te agradecer, mas quero as suas considerações em torno do seu mandato e também do mandato o qual você é líder de governo. O que você vê do futuro? Mariana tem jeito, a gente tem muitos problemas, mas a gente vê um mandato de um prefeito jovem, um prefeito novo, com muito gás, com muita energia, muita vontade de fazer. E é um mandato, e ele tem mais 4 anos pela frente se for reeleito. Sim. Eu te agradeço. Gostaria que você fizesse só essa explanação final, falando um pouquinho, né, de você mesmo, da sua trajetória, se o seu governo está no caminho certo, se o seu trabalho está no caminho certo, você está sendo realmente aquele preto que o povo realmente esperava, aquele cara que votou em você, está tendo orgulho do vereador? Arlen, primeiramente também, né, agradeço pelo espaço. Eu dizer, né, do meu trabalho, às vezes não seja tão visível nesse momento, né, que é um trabalho que a gente, muitas vezes a gente está fazendo até de bastidores, informações que a gente está falando de ida em Brasília, a gente está soltando inclusive em primeira mão aqui, junto com o Arlindo. Mas eu vejo que hoje o Preto é um cara muito mais preparado, né, politicamente, tecnicamente. Então, assim, nós só não falamos que o Preto é advogado, né? Mas não formado. Mas... Nós paramos o curso, não concluímos ainda não, mas estava formando em Direito, né? A gente tem capacitação técnica gerencial também, tem outros cursos que a gente também desenvolveu ao longo dessa trajetória. Então, a gente tem uma preparação muito boa, inclusive fiz o curso de mestres da fiscalização, a gente tem uma técnica muito boa de fiscalização, oratória nível 1, nível 2, a gente ao pouco nós vamos praticando para ir melhorando cada vez mais. Mas assim, eu falo assim que o que a população pode esperar do Preto agora é cada vez mais trabalho. As pessoas às vezes têm até dificuldade, falam assim, eu não estou conseguindo te ver, nem do seu gabinete eu estou te encontrando. Então está acontecendo isso. Até esse ajuste, porque é o início de gestão do executivo, automaticamente é uma adaptação do início de uma gestão também do legislativo, mais que é o segundo mandato, é toda uma adaptação. Então eu vejo que Mariana, como você perguntou, Mariana tem jeito, tem coisas, ações que precisam ser tomadas mais enérgicas. Eu vejo o Juliano trabalhando nessa forma enérgica, com certeza o Juliano vai ter que adequar algumas coisas ao longo do seu mandato. Nós todos vamos amadurecendo, inclusive eu como vereador, ele como prefeito, por mais que ele ficou como interino, né, ele está fazendo um mandato de continuidade de 4 anos, é o primeiro mandato dele, por mais que ele ficou 1 ano e meio. Então eu entendo que no ímpeto que ele tem de trabalho, na forma que a gente vai trabalhando, eu acho que Mariana tem jeito, e eu acredito muito assim que as coisas tendem a melhorar com o tempo, Arlindo. Assim, eu sempre sou um cara muito esperançoso, você sempre trabalhou quando você trabalhou próximo ali, a gente sempre trabalha assim de alcançar os resultados, eu sou muito enérgico de ficar em cima, de cobrar. Eu estou trabalhando muito próximo dos secretários também, tem qualquer coisa, cobrando, vendo, o que eu puder orientar, oriento, o que eu preciso de orientação, eles me orientam também. Então essa troca e essa forma de trabalho, eu vejo que tem muito a acrescentar para a cidade.
e a forma que a gente quer conduzir pelo legislativo junto ao executivo, junto aos vereadores, mas isso demanda tempo. Às vezes esse resultado não vai ser não consegue ser enxergado em 4, 5 meses. Mas eu acredito que em breve você vai. Isso que eu estou te falando hoje, as pessoas vão começar a sentir, olha, nós vamos começar a ver, olha, esse alinhamento, Juliano, Câmara. Ah, mas o Preto era contra? Não, nunca tem essa questão de contra. Eu acho que tem que ser a favor da nossa cidade, primeiro. Como você mesmo disse, tudo é construção. Construção. Você constrói em prol de alguém. Eu posso ser contra o Arlindo hoje, mas se amanhã o Arlindo falar comigo assim, ó, Preto, vamos aqui, nós tô pensando na cidade, vamos trabalhar junto aqui, nós vamos desenvolver um trabalho de melhor para nossa cidade. O bem comum é melhor. É o bem comum? Nós vamos, não tem problema nenhum. Então é a minha forma de pensar, então o que as pessoas podem esperar do vereador Preto é mais preparação, o mesmo vereador enérgico, mas às vezes de forma um pouco diferente, pela posição politicamente diferente também. Com certeza. Mas, inclusive, fui cobrado isso na Câmara, então o próprio vereador Marcelo um dia citou, mas eu estou vendo que não está naquele mesmo ímpeto de antes. Eu falei assim, Marcelo, mas nós trabalhávamos antes numa outra posição e você estava mais próximo de mim. Sim. Se você aproximar mais de mim, você vai ver que essa energia ela não diminuiu. Ela está sendo usada de uma forma diferente, talvez até mais enérgica, que você não está acompanhando. Mais profissionalismo, né? Mais... pensar mais, né, estrategicamente. Pensar mais, muitas das coisas não precisam ser expostas. Você quer contribuir, às vezes não precisa expor nada. Claro. Eu posso chegar lá, tanto na secretaria, no prefeito, olha, isso aqui, eu tive um questionamento, nós precisamos resolver isso aqui. Perfeito. O que as pessoas têm que ter é o resultado. É isso que a gente trabalha em cima disso. Preto, obrigado então pelo seu carinho, pela sua atenção. Chegamos bem cedo aqui no seu escritório, você estava indo para um evento, voltou para nos atender, isso é motivo de muito orgulho para a gente deseja muito sucesso na sua vereança e nos seus projetos futuros. Muito obrigado, Arlindo, e conto conosco aqui pelo Legislativo, como vereador, como amigo também, vocês precisarem aí, nós estamos à disposição. Obrigado. Em nome de TR Técnica e Engenharia, encerramos aqui o nosso podcast de hoje.